O comércio internacional de commodities é altamente dependente da política. 2014 foi um ano atormentado por sanções, crise e doenças. E os efeitos disso na indústria de comércio são muito reais. Nosso convidado de hoje é Richard Watts. Richard, bem-vindo ao estúdio. Obrigado. É um prazer te reencontrar. Richard, vamos falar sobre sanções. O foco nesse assunto talvez tenha se dissipado nos últimos meses, em comparação ao começo do ano, mas isso não significa que os efeitos não estejam sendo sentidos no momento. Para você, o que está acontecendo? Tem se falado menos sobre sanções na mídia, mas elas continuam presentes e estão afetando bastante os negócios. Como já discutimos da outra vez, as sanções são uma maneira muito eficiente e com bom custo-benefício de declarar guerra a um país. E elas também funcionam muito bem em termos de levantar fundos com as penalidades. Agora, o problema com as sanções é que elas nem sempre são tão claras, elas não são previsíveis, e as penalidades não são sempre tão justas ou claras ou transparentes. Por exemplo, a multa que foi imposta ao BNP recentemente de cerca de 9 bilhões de dólares, ninguém é capaz de explicar de onde saiu esse valor de 9 bilhões. Parece que inventaram esse valor do nada. Também, se analisarmos as maneiras com que as sanções são impostas, é muito difícil prever qualquer coisa. Se analisarmos as sanções impostas a indivíduos russos, há alguns meses, quando as regras vieram à tona pela primeira vez, foi dito sobre as sanções que qualquer empresa que fosse propriedade de algum desses indivíduos, mais de 50% da empresa estaria na lista de sanções. E aí, eles mudaram as regras e disseram que qualquer empresa que fosse propriedade de um ou mais desses indivíduos em 50% estaria na lista de sanções. E eu acho que a KPMG fez uma lista de empresas afetadas e o número estava em torno de 1.000 empresas. Como você disse, os termos foram jogados de qualquer maneira e talvez não sejam completamente compreendidos pelas pessoas. Mas vamos falar um pouco sobre o Ebola, que também tem afetado muito o mundo inteiro. Muito se fala sobre o assunto, mas mais sob um ponto de vista da mídia, sobre o impacto na aviação, nos passageiros, como afeta as viagens. Do seu ponto de vista, qual foi o impacto no comércio, nas commodities e nas entregas? Levou bastante tempo para o Ebola afetar seriamente as entregas e o comércio. Mas agora que esse efeito aconteceu, está se tornando um problema muito grande. As importações mais importantes são alimentos e energia. Então, gasolina, etc. Obviamente, há muitos navios indo para esses portos. Esses navios estão tendo problemas para chegar a esses portos e para atracar. E esses bens são de extrema importância para a população local. Obviamente, o efeito dominó é que os preços estão subindo. Então, isso está tendo um efeito negativo para as pessoas que já estão sofrendo com o Ebola. Esses países são dependentes desses bens, mas geograficamente, qual é o local mais afetado? Há efetivamente 3 países que são os mais afetados: Libéria, Guiné e Serra Leoa. O que isso significa, do ponto de vista de entregas, é que o porto da Libéria é Monrovia, o de Guiné é Conakry e o de Serra Leoa é Freetown. Esses são os portos principais. Esses são portos onde normalmente há muito movimento de navios, muita importação, tudo desde gasolina a arroz, mas também a exportação vinda desses países. O problema é que está muito difícil trabalhar com esses portos no momento, e alguns dos países vizinhos estão sofrendo com o efeito em cascata. Isso é obviamente o lado dos problemas de logística, mas e o efeito cascata sobre os donos de navios e também sobre os comerciantes? Os países têm reagido de forma diferente à situação. Por exemplo, alguns países determinaram uma quarentena de 21 dias para os navios que estiveram em países infectados pelo Ebola. Uma quarentena de 21 dias custa a esses navios até $10.000 por dia. Então isso fica muito caro. A OMI, a Organização Marítima Internacional, tentou fazer um guia para os donos de navios para diminuir o pânico e para ter certeza que as pessoas sabem qual é a situação e que sabem o que estão fazendo. Richard, sobre um dos pontos que você abordou sobre os contratos, quais são os desdobramentos que estão acontecendo? As pessoas estão tentando cancelar os contratos
contratos que fizeram antes da epidemia? O que realmente está acontecendo? As pessoas não estão tentando cancelar os contratos porque há consequências muito sérias. Mas temos visto as pessoas analisando com muito cuidado as cláusulas de seus contratos. O contrato mais importante é o contrato de freteamento, o contrato que liga os donos de navios aos contratantes. Nos contratos já existe uma cláusula sobre quarentena e ela diz que se há uma quarentena imposta depois do contrato ter sido assinado, é o dono do navio que deve arcar com as despesas do tempo perdido. Estamos vendo cada vez mais os donos de navios tentando incluir a chamada cláusula ebola nos contratos de freteamento, que define exatamente quem é responsável pelo quê. E com essa cláusula, basicamente você fica numa situação em que se seu navio descarregou bens em um porto afetado pelo ebola, o navio segue em outra viagem, mas há um atraso. E você pode ter que assumir a responsabilidade por esse atraso. Com isso em mente, como os negociadores da indústria podem se proteger? Há inúmeras maneiras de se proteger. Eu acho que a melhor delas é pensar à frente e estar preparado. Em relação ao comércio, é uma questão de saber que cláusulas você tem em seu contrato, quais são suas obrigações e o que você pode fazer de acordo com o contrato. Em relação aos donos de navios, é uma questão de proteger a tripulação e garantir que quando eles cheguem a esses portos, que eles não sofram nenhum risco de contaminação. Há algumas ações sendo realizadas. Por exemplo, sempre que um navio vai a um porto, você tem que ter um funcionário de alfândega embarcado. Eles colocam sacos plásticos sobre as cadeiras, eles dão roupas protetoras para todo mundo, eles estão garantindo que não haja risco de contaminação. Há donos de navios que, no momento, estão colocando cordas em volta de seus navios para ter certeza que ninguém vai acessá-los. Isso permite que eles continuem fazendo negócios com os países afetados sem que estejam muito expostos aos riscos. Como você disse, Richard, os negócios têm que continuar, o show tem que continuar, mas não sem consequências. Muito obrigada por participar e esclarecer esse tópico tão interessante. Foi um prazer entrevistá-lo. Obrigado. Obrigada. Isso é tudo dessa entrevista. Estamos preparando muito mais entrevistas exclusivas. Continue conectado ao site da Dukascop TV. Até mais. Goodbye for now.